Vamos ler o texto de hoje, dessa manhã, da nossa reflexão. Estamos em Coríntios. Estamos no capítulo 11. Sempre que tem ceia, a gente vai para o capítulo 11, porque o capítulo 11 é o que fala da ceia, né? Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Coisa interessante. Sabe que em Corinto, haviam muitos templos. Você tinha os deuses gregos, você tinha religiões de gente que vinha de tudo quanto era lado. O interessante é que jantares e reuniões sociais dentro dos templos era algo comum. Não era uma prática só da fé cristã. Obviamente a ceia para o cristão, ele tinha primeiro uma referência, eles eram judeus cristãos, depois foram sendo mais cristãos do que judeus, ao longo do tempo em que a religião foi se separando e se identificando em Cristo e não mais na lei. Mas enfim, a tradição da Páscoa e depois na Páscoa a morte de Cristo e a ressignificação da ceia pela sua morte, a sua ressurreição, o seu corpo e o seu sangue, o cristão tinha um porquê se reunir para fazer isso. Alguns historiadores acreditam que parte dessa maneira dos irmãos de Corinto se reunirem na ceia e ser essa bagunça é um pouco pelo fato de que parte da igreja, que também era parte da elite da cidade, frequentasse politicamente esses jantares em outros templos. É provável que sim. Então o que acontecia é que no dia da ceia, não era assim um pãozinho cortadinho e um cálicezinho como a gente traz. Isso tem um simbolismo do que Cristo fez, mas eles se reuniam e eles ceavam mesmo, como Jesus ceou com os discípulos na Páscoa, na sua última ceia, e deixou para eles esse legado dizendo: esse é meu pão, esse pão é meu corpo e esse cálice é o meu sangue. E a verdade é que esse significado que foi se perdendo, pelo menos na cidade de Corinto, já tinha uma outra referência. E quando eles se sentavam para comer, tinha gente que comia demais, gente que não comia, gente que bebia demais, ficava bêbado, e outro que chegava lá e não tinha nada para ele. E o sentido fundamental do que acontecia ali, que era o memorial de que Cristo entregou o seu corpo e entregou o seu sangue, e a nossa relação tem a ver com essa entrega, esse significado estava perdido. Aí então vem a última parte desse trecho em que Paulo fala sobre a ceia, que nós vamos ler agora. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ele usa uma linguagem aqui forense, de julgamento. Réu, julgamento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu quero que você guarde esse termo. Examine-se o homem a si mesmo. Eu quero concentrar o estudo dessa manhã nesse trecho. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, olha que interessante, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Deus não estaria fazendo isso conosco. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Pois assim, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Quando você participa da Santa Ceia, ou melhor, da ceia, a gente não vou entrar nesse mérito agora, a gente pode falar isso no mês que vem, sobre a santa ou não santa. Mas quando a gente participa da ceia do Senhor, você já deve ter ouvido muito esse texto dizendo assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que a gente pensa? O que vem à sua cabeça quando você vê esse termo, examine-se? É porque você não pode participar da ceia se você estiver em pecado. É isso que a gente aprende. Então você que tem que fazer, você pega e examina, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não pedi perdão. Eu matei aquele cara, mas eu pedi perdão. Tá, eu xinguei, mas eu pedi perdão. Eu fui no jogo do Corinthians, mas eu já pedi perdão, já.
porque isso é um pecado quase que imperdoável, mas pedir perdão. E aí você perde, aí você limpa, limpei. Esqueci algum, Senhor? Pronto, me dá um pão e um cálice. É isso que a gente imagina, que é isso que significa examinar-se. Ou então dizer, não, eu não posso. Não posso porque eu estou em pecado, estou examinando agora, estou lembrando de uma coisa, mas eu não consigo consertar agora, não é só eu orar, eu preciso consertar isso aqui, que se eu não consertar, eu não posso participar, então passo o pão e eu quero... Não, hoje não. Não, hoje não. E todo mundo em volta, esse cara está em pecado, hein? Eu me examino para me eximir, e eu não posso, porque se eu tocar nisso aí eu morro, porque está escrito, né? É capaz de eu beber e já viro. Beleza. Ou examinar a mim mesmo, é para que eu peça perdão e me limpe, e depois eu levanto a cabeça e vou examinando os outros, né? Aquele está bem, está pegando, legal, pegou. Pô, eu queria namorar aquele cara, ele não pegou. Não. X nele, não vou, né? Ou nela, né? Não pegou. Tal. Rapaz, eu vendi o carro para aquele cara, ele não pagou e está pegando o pão e o cálice, mano. Tomara que morra agora quando comer. É isso que a gente... Não foi isso que você pensou? Sim. É que você não quer falar, mas sim. Mas não é interessante pensar que nem eu e nem você somos dignos? Ou você acha que Deus nos contempla, nos abraça, nos abençoa, ou nos salvou, porque nós pedimos perdão de tudo e somos limpinhos e bonitinhos? É isso que você acha? Você acha que Deus ele vai me visitar, Ele vai me socorrer, pelo fato de que eu estou tudo certinho, assim, eu pedi perdão em tudo, Senhor. Pedi perdão, estou kit aqui, a minha capivara agora está limpa, não devo nada, cumpri minhas penas. Agora o Senhor pode me abençoar? Aí Deus fala, aí agora sim. Agora eu te abençoo, é isso que eu quero que você faça, que você se salve. Que você mesmo se purifique, e aí eu venho e te abençoo. Eu creio que quando a gente para examinar a nossa própria vida, nós paramos para reconhecer que de verdade, nós não deveríamos estar nessa mesa. Nós não deveríamos ter essa vida. Pelo fato de sermos pecadores, porque nascemos pecadores. Você não é pecador porque você comete pecado. Você comete pecado porque você nasceu pecador, é diferente. Não é porque você cometeu um pecado, nunca pecou, pecou hoje e virou pecador. Não. Você não virou pecador porque cometeu um pecado. Você nasceu pecador, por isso você peca. E compreender que nós nos distanciamos de Deus lá no Éden. E que quem nos trouxe de volta foi o pão e o cálice, na verdade, o corpo e o sangue. Foi o sacrifício do próprio Deus, que nos amou e nos chamou para si. E quando a gente olha para o que Cristo fez, e olha para a gente fala, meu Deus, agora eu entendo que eu estava tão distante, que eu não tinha na verdade nem vida. E eu passo a segui-lo e me rendo a Ele, pelo que Ele fez por mim. Não é Ele que se rende a mim pelo que eu fiz por Ele. Por isso que essa lógica de que eu faço alguma coisa e Deus me abençoa, não é a lógica da fé cristã. Porque foi Ele que fez primeiro. Porque foi Ele que me amou. E Ele que se entregou por mim. Antes mesmo de eu imaginar que Ele existia, ou até imaginar que eu era um pecador. Aliás, como diz Apocalipse 13:8, Ele é crucificado desde a fundação do mundo. E de que a lógica da criação já contemplava o próprio sacrifício. Porque nós estamos aqui e vivemos porque Cristo se entregou por nós. Independente de você crer nisso ou não. É isso que nos dá a vida do próprio Deus doada a todos nós. Porque nós não temos vida, porque Ele é a vida. E quando Ele se doa, nós vivemos. O princípio da relação de Deus com tudo que está criado é o princípio de alguém que se dá. De quem em algum momento diz, é seu e doa. Somos participantes dele porque ele se doou primeiro. Portanto, quando eu vou à mesa ou quando eu me reúno com os meus irmãos, todos nós reconhecemos que não estaríamos aqui, não seríamos o que somos se ele não nos amasse primeiro. Isso é lindo.
Quando o texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, e diz, porque quem come e bebe e não discerne o corpo, essa palavra discerne, ou o discernir, no verbo diacrino do grego, ele significa, ao pé da letra, você andar no meio do julgamento, ou seja, você vai atravessando e analisando tudo. É uma preposição junto com um verbo que forma um novo verbo. E você vai examinando e vasculhando. Isso é o discernir. O interessante é que mais à frente ele diz assim, se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados. Quando ele diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, ele usa o mesmo verbo. Se eu examinasse a mim mesmo, eu não faria o que eu faço. Mas olha, a coisa mais interessante é que nós achamos que, o que significa então discernir o corpo? É entender que todo mundo que está aqui, não mereceria estar aqui, a não ser pelo sangue de Cristo. É discernir que nós somos fruto da entrega de um Deus por todos nós. E que eu não posso não compreender que quem está aqui ao meu lado, ao mesmo tempo que é tão indigno quanto eu, é tão amado quanto eu. E por isso, quando compartilhamos a vida como igreja, nós repartimos a nossa vida uns com os outros. Senão nós não somos igreja, somos um auditório num congresso. Somos um povo que se reúne para ouvir alguém pregando, alguém entregando alguma coisa, mas não somos um corpo. Deixa eu fazer uma pausa aqui e levar você a pensar numa coisa que me veio à mente estudando esse texto. Quando Deus cria tudo o que Ele cria, Colossenses, Paulo diz que Ele cria através de Cristo. João também tem essa ideia no primeiro capítulo do seu evangelho, porque nele foram criadas todas as coisas, porque Ele é o primogênito da criação. É como se Cristo, que nasceu no meio da história da Maria e a gente viu, mas Deus não nasceu na barriga da Maria, Deus já existia, Cristo já existia antes da Maria, é Maria que vem dele, não é Ele que veio da Maria. Não sei se você acredita nisso, mas é assim. Apesar de nós não termos visto Ele ter aparecido no meio da nossa história, mas Ele é o Filho de Deus desde sempre, porque Ele é eternamente o Filho de Deus. Portanto, não é Cristo que nasceu parecido conosco, fomos nós que fomos feitos parecidos com Ele, você entende? Nós é que somos imagem e semelhança dEle, não Ele de nós. Portanto, quando Deus nos cria, Ele cria segundo o próprio Cristo. Nós somos a imagem dEle, que é o primogênito da criação, como Paulo diz aos Colossenses, no primeiro capítulo. Isso significa que Ele é a imagem do que eu devo ser. Mas veja, na criação, no Éden, o homem tinha uma ligação com Deus. E ele cuidava da natureza. E se relacionava também com Eva e com os seus filhos. De que maneira ele deveria se relacionar com a natureza? Da maneira que Deus se relaciona com ela, com todo o seu amor e o seu zelo. De que maneira o homem deveria se relacionar com Deus? Da mesma maneira que Deus se relaciona com ele na sua entrega de amor. E de que maneira o homem deveria se relacionar com o seu próximo? Da maneira como Deus se relaciona conosco, como Deus deseja. Porque Deus é a imagem de tudo que nós devemos ser, fazer, agir, pensar, sentir. Porque Ele é o primeiro. Quando o homem peca e se desliga de Deus, ele passa a fazer tudo segundo a sua própria vontade. Ele já não tem mais a referência de Deus, ele é autorreferente. Ele faz aquilo que ele acha. E aqui entra o quê? A morte. Porque o pecado gera a morte? Porque o pecado é a separação da vida, porque a vida é Deus. E quando eu me separo da vida, eu morro. E nós somos todos um bando de Walking Dead, todo mundo andando nesse mundo, mas ninguém respira, está vivo, mas não tem vida. Por isso o mundo é um caos. Porque se respira, mas não há vida. Pelo menos não há vida verdadeira, que é a referência de Cristo entre nós. Mas não é incrível que quando o homem se separa de Deus, é que ele começa a destruir a criação e destruir o seu próximo? A unidade harmônica entre homem e Deus, homem e criação, homem e o seu próximo, homem consigo mesmo, está ligado ao fato de que Deus, quando cria, cria em harmonia. Você já parou para pensar nisso? Eu vou trazer isso para a gente agora, para a igreja.
Quando você um dia disse a Cristo, eu quero te seguir, e você foi salvo pelo sangue de Cristo, é como a gente costuma dizer, você se converteu, você abriu seu coração para Jesus, você disse sim a Ele, você se arrependeu do seu pecado e disse, eu quero andar contigo, imediatamente você foi abraçado pelo corpo de Cristo, porque Ele agora é cabeça, e nós somos o seu corpo, assim também a Bíblia nos ensina. Portanto, ser salvo é ser inserido no corpo de Cristo. Então, quando você foi salvo, você foi trazido para Ele e você foi trazido para nós. Porque não há sentido de vida cristã em isolamento, porque somos corpo e nenhum membro funciona fora do corpo. Isso é corpo de Cristo. Se você é alguém que ama a Cristo e não ama estar com pessoas, tem alguma coisa errada com o seu amor. Se você ama a Deus e não ama estar com gente, aliás, João, primeira epístola de João, no capítulo 4, acho que verso 20, eu não vou colocar na tela, mas se você ler lá que é curtinho, eu devo estar errando no versículo. Mas diz assim que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Porque como é que ele diz que ama a Deus, que ele nem vê e não consegue amar o irmão que ele está vendo? Não existe amor se não há objeto a ser amado. E o amor que Deus me deu não se conclui em mim se eu não amar. Eu estou cheio de amor. Aquela frase, estou cheio de amor para dar. Para quem? Não tem para quem dar, então não tem amor. Porque amor não é um sentimento que eu carrego enrustido no meu coração. Amor se manifesta na representação do que Cristo fez por mim quando eu faço por alguém. Não é incrível no capítulo 2 e em diante do livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja primitiva, ou a igreja dos primeiros dias, como é que era a comunidade dos recém-convertidos, que com poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição, e entre eles não havia necessitado algum, porque eles vendiam suas propriedades e distribuíam à medida que alguém necessitasse. Que coisa incrível! Quando chega a salvação, chega a unidade. Quando chega a salvação, chega corpo. Quando chega a salvação, chega socorro de um com o outro. Quando eu sou salvo, imediatamente eu vivo salvação ao meu redor. Eu reparto, eu parto o pão, eu amo. Eu me preocupo com quem está ao meu lado. Não, o cristianismo não é uma ciência que eu fico assistindo no Facebook dizendo concordo, não concordo, concordo, não concordo, concordo, não concordo. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu não. Eu devo, mas não vou fazer. Mandar a pessoa para aquele lugar. Não preciso falar, você já sabe onde é. Vá pentear macaco, vai chupar meia, vai fazer alguma coisa. Para, você bebeu. Eu sei porque de vez em quando eu paro para ler alguns comentários das pregações que a gente faz, coloca na internet, né? E vejo que as pessoas comentam. A maioria delas fala bem, assim, não que me preocupe muito com quem fala mal, mas tem algumas intervenções assim, de gente que fala uns negócios e fala, o que esse cara está falando? Ele tem um monte de teoria sobre a Bíblia, sentado no escritório dele em frente a um Apple. Quero ver ele vir para o chão da fábrica e amar as pessoas de verdade. E entender a dor que elas têm. A dor das mães, a dor dos filhos, a dor dos pais. A dor da perda, a dor da morte. A dor do câncer, a dor do hospital. A dor de um país que trata os seus filhos como qualquer coisa, menos gente. A dor da injustiça. É muito fácil você me responder com um versículo e com uma teoria teológica. Bonito, parabéns para você. Só que se isso não for vivido, isso não se transformar em amor, eu não estou entendendo o que é corpo de Cristo. Aliás, eu não entendo nem o que é salvação e com certeza não entendo nem o que é Cristo. Porque Paulo está repreendendo essas pessoas, falando sobre juízo. É muito complicado porque Paulo fala assim, quando você não discerne e participa dessa comunhão sem entender, você come para o seu juízo. E por isso tem muita gente doente e outros que já morreram no meio de vocês. É um texto difícil de interpretação.
Nós não sabemos se especificamente Paulo está falando, se você fizesse indignamente, você vai morrer. Fisicamente. Apesar de que a gente sabe que esse pecado, quando eu não entendo o todo e eu faço só por mim, é o mesmo pecado do Éden, tá? Nós somos Adão, é tudo Adão aqui. Adão e Eva, e o paraíso, tudo azul, sem pecado e sem juízo. Já dizia Baby Consuelo. Agora é pastora. Mas a música é legal, e é antes dela ser pastora. Acho que eu gosto mais dela antes dela ser pastora. Deixa pra lá, isso é um outro assunto. Mas, Deus abençoe a Baby. Gosto muito dela e do Pepeu. Mas vamos mudar de assunto. O que eu estava falando mesmo? Quando você pega do fruto da árvore, Deus falou que você vai morrer. Você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Tudo aqui é de você, isso aqui é harmonia. É você com a Eva, com a natureza, com você mesmo, com Deus. Não despreza o que Deus fez, mas quando eu digo dane-se o que Deus diz, dane-se o que Ele fez, o importa sou eu vou comer isso daqui. Não é nem o fato de comer, mas é o porquê e o como. Eu sou Deus de mim mesmo. Eu já rompi com Deus, com a natureza, com o próximo, e eu estou me achando que eu sou Deus, já rompi comigo mesmo, eu estou entrando em paranoia. E é por isso que eu morro, porque o pecado gera morte. E quando você entra na ceia, você não quer nem saber do irmão que está do lado, é o que Paulo diz. E você pega o seu prato, você come a hora que você quiser, você não quer dividir, você não quer repartir, você não entende que você não é digno, está aqui por graça, e acha que é a comida que você trouxe que é mais gostosa que a do outro, você quer comer na frente. Você não está entendendo nada, isso aqui também é morte, cara. É o mesmo pecado. A gente fala do Adão, mas a gente faz a mesma coisa que Adão todo dia. Porque nós não entendemos, não discernimos o momento, e não examinamos a nós mesmos. Nós não entendemos o que Deus fez, o que significa ser corpo de Cristo. Não entendemos o que nós devemos fazer, nem quem nós somos. Na verdade, nós só frequentamos um lugar religioso e nos sentimos bem, porque afinal de contas, marca e bate o cartão. Na chapeira, plac, coloca lá, fui na igreja, estou de bem com Deus. Você não entendeu nada. Não entendeu nada. Se a sua vida, após a salvação, não se transforma em comunhão e não sai em missão, eu não sei onde é que está a sua adoração. Eu não sei por que você adora e a quem você adora. Se você entende que foi salvo, mas não entende a comunhão e não entende a missão, porque essas coisas são inseparáveis. Somos salvos e inseridos num corpo. Porque somos corpo, repartimos. Repartimos porque entendemos que não somos dignos quando nós examinamos, falando, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou na tua mesa, tu és santo e eu não. Eu só estou aqui pelo teu sangue, eu só estou aqui pelo teu amor. Não foi por mérito meu. Então quando eu olho para os meus irmãos, eu não consigo me sentir melhor do que ele ou pior. Nós todos somos devedores diante do mesmo Deus e nós o amamos. É como a parábola de Jesus, que Jesus conta, que um cara tinha uma dívida de, acho que era 30 talentos de prata, era uma grana, era salário de 50 anos de vida. E o senhor dele pega e perdoa. E quando ele sai, tinha um cara que devia, sei lá quantos denários, acho que 10 denários, era um valor pequeno. E ele pega e não perdoa o cara. Quando o patrão fica sabendo, fala, o que você está fazendo, mano? Eu te perdoei de uma dívida de vida impagável e você vai e não consegue fazer do mesmo jeito, agora eu também vou te cobrar. Se eu olho para Cristo, examino a mim mesmo e não vejo quão pecador eu sou, e quero me sentir superior aos outros, eu não estou entendendo o que Ele fez. Examine-se. Examine-se. Se nós nos examinássemos, nós seríamos gente melhor. Se nós enxergássemos o nosso pecado, nós seríamos pessoas não dignas de sermos salvos, porque a salvação não é pela nossa dignidade, é pela graça. Mas pelo menos dignas de sermos chamados igreja. Porque a coisa que você mais vê na sociedade é líderes e igrejas metendo o povo no povo que é pecador.
ao invés de se unir a eles em misericórdia e graça para repartir. Porque a gente fala do amor de Cristo, mas nós não vivemos o amor de Cristo. Nós só sabemos viver apontando o dedo e julgando pessoas, mas a gente não está lá para repartir. A gente continua pegando o fruto desde lá, do Éden, e comendo do nosso jeito na hora que a gente quer. E quando nos sentamos à mesa, não nos sentamos para lembrar que nós não somos e que não merecemos. E essa é a coisa mais importante. Examina a tua vida. Não para você se sentir pior nem melhor, mas para sentir que Ele é digno, que Ele nos uniu. Pare de julgar pessoas, julgue você. Pare de exigir comportamentos dos outros, exige o seu. Pare de ficar julgando e dizendo quem presta, quem não presta, quem é bom e quem é ruim. Você é ruim. E pare de ficar dando palpite em tudo, achando que só você é dono da verdade. A igreja não é um lugar para você. Porque aqui ninguém tem a verdade é Cristo. E se você está procurando uma igreja perfeita, puxa, que pena, você não achou. Não é aqui. Aqui é o lugar de gente ruim. Gente imperfeita. Esse aqui é o lugar de gente safada, sem vergonha, vagabundo. É essa aqui, Casa da Roça, esse endereço, Avenida Independência, 850. Só tem uma coisa que é um detalhe, onde as pessoas sabem, eu sou um vagabundo safado sem vergonha. E me ajoelho e falo, Senhor, tem misericórdia desse safado vagabundo sem vergonha que eu sou. Que agora mesmo eu xinguei o cara na rua, meu. Essa semana eu morri de inveja do cara e falei uma mentira, fiz uma fofoca, me perdoa, Senhor. Pelo que eu falei para o meu filho, pela maneira que eu tratei minha mulher, tem misericórdia, como eu pude fazer uma coisa dessa? Gente que entra e fala, eu sou crente, alguma coisa, não vem para cá. Porque o pior tipo de gente é aquele que não examina a si mesmo. Por isso ele é um porre, chato de galocha, que enche o saco na internet e quer dizer que sabe tudo. Vai para o céu que Deus te carregue. Senhor, se ele for salvo, leva logo. Que aí ele vai ser perfeito e quando a gente chegar aí ele não vai encher o nosso saco. Se ele não for salvo, Senhor, puxa, eu não posso pedir para o Senhor levar logo, tem que ter misericórdia e pregar para ele. Não é o que eu quero, mas aqui é lugar de gente que sabe que não é. E de gente que quando senta na mesa e olha um para o outro fala, galera, nenhum de nós somos. Mas Ele é. Então tem adoração, tem comunhão, tem serviço, tem missão. Deus nos abençoe. Senhor Jesus, nós não queremos participar dessa ceia indignamente, sem examinar e entender o que é a Tua igreja e o Teu corpo, e sem primeiramente examinar e entender quem nós somos. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque a gente não examina nossas atitudes, nós não examinamos nossas palavras e nossos atos, nós examinamos os outros, mas hoje, Senhor, olhando cada um de nós para nós mesmos, a gente percebe que a gente não é e não merece, e nunca mereceremos, porque tudo é pela Tua graça. Nós estamos aqui porque o Senhor nos amou, somos a Tua igreja porque o Teu sangue nos comprou. Aqui tem gente com mais problema e gente com menos problema. Aqui tem gente mais fácil e gente mais difícil, mas todos nós somos Teus. Eu não sou perfeito e ninguém aqui é perfeito. Te agradecemos porque nós não precisamos ser perfeitos para que o Senhor nos aceite. O Senhor nos aceitou e nos amou antes da gente entender o que era pecado. Mas a gente está aqui juntos, olhando um para o outro e participando da Tua ceia, porque entendemos que o Senhor é o único digno de receber toda a honra e toda a glória, que se entregou por nós e a gente não valia nada. Por isso, Senhor, nós não queremos participar dessa ceia sem compreender que o irmão que está ao meu lado e que a pessoa que está aqui comigo não tem valor como eu também não tinha,
mas foi alvo do teu amor, coisa que nenhum de nós merecíamos. Nos ajuda a sermos mais igreja de verdade. Gente que reparte e vive em harmonia. Gente que doa como Cristo se doou. Gente que reparte socorro, ajuda, auxílio, serviço a quem está ao lado. Para a glória do teu nome. E gente, Senhor, que se examina todo dia. Não para tentar ser perfeito, porque a gente não consegue. Mas para entender que o Senhor, o único perfeito, nos amou. E cada dia que eu ficar constrangido pelo tamanho da dívida que eu tinha e o Senhor me perdoou, eu possa ser bastante compassivo para perdoar meu irmão que está ao meu lado. Porque afinal de contas a dívida que eu tinha era impagável. Como é que eu não vou perdoar a dele se eu fui perdoado da minha? E o amor que eu dou é igual àquele que eu recebi. E a nossa comunidade seja um lugar de paz, de gente simples, não perfeita, mas de gente que se arrepende e que busca a cada dia transformação do teu espírito para sermos de verdade a imagem de Cristo em todas as suas atitudes. E quando a gente sentar para comer esse pão e beber desse cálice, indignos, mas comprados pela tua graça e pelo teu sangue, possamos fazer isso com consciência de que o que o Senhor fez por nós é impagável. E nós queremos repartir o nosso pão da mesma forma, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.